há um destaque. 5 oficiais generais de 4 estrelas, né? Alguns deles na ativa na época. Braga Neto, não. Mas alguns deles na ativa, oficiais da ativa, do alto comando, impressionante, envolvidos. Quem eram, quem são eles, Rebeca? Vamos falar sobre isso já, porque, olha, Mauro, a gente consegue identificar que esses generais, né, são 4 generais e um almirante, além de toda a equipe que faz parte dessa organização criminosa, se dividiram em eixos, seja nesse sentido do golpe do Estado, seja na articulação da propagação de fake news, que também corria em paralelo, né, Mauro, enquanto tudo isso estava sendo discutido nos bastidores. Então, vamos a eles. Esses generais envolvidos nessa operação foram descobertos a partir de trocas de mensagens encontradas nos celulares do tenente-coronel Mauro Cid, em delação premiada, e também de outros 2 investigados. E como a gente mencionou muito bem aqui, todos eles estavam alinhados ao ex-presidente para acabar com o Estado democrático de direito. Então, o primeiro deles, Braga Neto, general da reserva, foi ministro da Defesa e da Casa Civil e também candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022. E qual que foi, então, o papel, né, de Braga Neto nesse caso? Está aí a foto dele ao lado de Bolsonaro cochichando. O papel dele era o quê? Pressionar membros do Exército indecisos pela adesão do golpe. A Polícia Federal encontrou troca de mensagens entre o Braga Neto e o outro capitão da reserva, o Ailton Gonçalves Moraes de Barros, em tom de ameaça contra os oficiais que não aderiram, né, ao golpe, com mensagens no sentido de oferecer cabeças aos leões. O que significa oferecer a cabeça aos leões? A gente precisa, né, analisar. Mas era esse o tom para aqueles que não aderiram. Então, Braga Neto, também conhecido como cumpridor de missões, né, por essa quadrilha toda, classificava também como traidor da pátria aqueles oficiais que não desejavam, então, aderir a esse golpe. Ele também, né, rasgou elogios a um outro fascista que aqui, que é o almirante Almir Garnier. Esse aderiu sem titubear ao movimento do golpe. Quando assumiu a defesa, Mauro, Braga Neto também pressionou, só que agora a instituição do voto impresso no Brasil. Vocês falaram sobre o Arthur Lira, ele chegou a enviar uma mensagem para o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que se o voto não fosse impresso, não haveria eleições em 2022. O fim dessa história, né, vocês sabem, o Braga Neto acabou condenado à inelegibilidade junto com o Bolsonaro, e agora está aí também na mira da PF. O segundo general envolvido, vocês conhecem bem, Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e também responsável pelo Serviço de Inteligência Brasileira, a BIM de Bolsonaro. Qual foi o papel do Heleno nesse golpe? O general ele era integrante do núcleo de inteligência, ou seja, ele coletava uma informação aqui, alterava outra ali, monitorava uma aqui, espionava outra colar, como a gente tem visto nessa operação da Polícia Militar sobre a BIM. O grupo de inteligência, né, gerido pelo Heleno, chegou a monitorar o itinerário, o deslocamento e a localização do ministro Alexandre de Moraes com o objetivo de prendê-lo nas primeiras horas que se seguissem a assinatura do decreto do golpe de Estado. Em uma reunião com Bolsonaro em julho de 2022, Heleno, aquele que não sabia de nada, sugeriu infiltrar agentes da BIM em campanhas eleitorais. O Mauro separou para a gente também uma troca de mensagens que ficou muito conhecida, né? Ficou muito divulgada, quando ele falava do VAR. O Mauro vai colocar aí na tela para a gente analisar. Esse trecho diz: o chefe do GSI prossegue em sua fala, Augusto Heleno, e evidencia a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. E ele diz: não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Então, todas essas mensagens vocês vão analisar que são feitas em tons golpistas. E isso a gente tem visto e acompanhado. O outro general, Mauro, quem é? Paulo Sérgio Nogueira. Nogueira assumiu o Ministério da Defesa quando Braga Neto saiu do posto para se lançar a vice-candidato com Bolsonaro nas eleições. Ele era um homem conhecido da família, também homem de confiança, né, da família Bolsonaro. E qual que era o papel do Paulo Sérgio Nogueira, esse que está aí em destaque para vocês?
O Nogueira ele era membro do núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos no esquema golpista, ou seja, ele agia infiltrado em reuniões, jantares, disseminando a semente do mal e relatando também aqueles soldados oficiais que não desejavam aderir ao golpe para o Braga Neto. Então, vocês veem que é uma rede de articulação. Nessas reuniões, o Paulo Nogueira tratava o TSE como um inimigo, ele, segundo a Polícia Federal, responsável por manipular o relatório técnico das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação. Então, Nogueira ele agia dentro das Forças Armadas, né, fazendo essa articulação internamente. O outro militar envolvido é o Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira. Esse aí completa também o time de generais 4 estrelas que tentou acabar com a democracia. E o papel dele no golpe, gente, ele seria o responsável por comandar, então, as operações terrestres. Ele disse em mensagem para o Mauro Cid que participaria do golpe desde que Bolsonaro assinasse os papéis, Bolsonaro desse a ordem. E esse daí ele abusou um pouco mais, porque ele tentou dar um golpe, dentro da instituição militar, para conseguir o comando das Forças Especiais do Exército, conhecidos como Kids Pretos, para que estes realizassem a prisão de Alexandre de Moraes a partir do monitoramento de Heleno na ABIN. Então, vocês estão vendo que são muitas camadas. E, por último, né, mas não menos importante nessa ordem criminosa, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Ele participava de reuniões, inclusive participou de uma reunião no Palácio do Alvorada, aquela de 7 de dezembro, no qual Bolsonaro discutiu com chefes militares e auxiliares uma minuta do decreto golpista. O Garnier foi chefe militar que mais dificultou a transição do governo, além de ter sido o único que não conversou com o Múcio, né, o ministro da Defesa escolhido por Lula. Ele faltou à cerimônia de passagem de comando da Marinha, ato que é inédito desde a redemocratização. Segundo relatos de pessoas próximas também ao militar, a decisão de Almir Garnier de faltar ao evento ocorreu por questões políticas, contrariedades que ele expressou com a vitória do Lula. Então, Mauro, como a gente pode ver, né, é uma instituição criminosa com vários eixos para destruir o Estado democrático de direito, o meu direito como cidadã e o seu também que está assistindo a gente. Essas pessoas precisam ser presas sem anistia. Super especial essa sua apresentação, então, dos 5 oficiais generais. Todos eles, 4 estrelas, porque o almirante também tem 4 estrelas, né? Dos 5 oficiais generais, 4 do Exército e o ex-comandante da Marinha. Nunca, vou reafirmar, nunca antes na história deste país houve algo assim. Né? Houve algo assim, realmente muito relevante, e o final da sua apresentação é o grito que não quer calar, né? Sem anistia para essa turma, sem anistia para esta turma. Eles estão rangendo os dentes. Quem rangeu os dentes ontem, em nome dos militares, em nome da cúpula militar, foi o general de pijama, agora senador, Hamilton Mourão. Vamos sempre lembrar, algo que é importante lembrar sempre. Hamilton Mourão trabalhou e era um admirador, confesso, dos serviços prestados pelo maior torturador da história do Brasil, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este é Mourão. Mourão já participou ativamente do golpe contra Dilma em 2016. Participou ativamente. Esse aí é outro dos porões da ditadura, pois ontem ele fez um discurso inacreditável. Não, inacreditável não, a gente acredita que ele fez esse discurso, porque isso é exatamente o que ele pensa, é exatamente o que eles pensam, é exatamente o que esses machos de verde oliva ou de branco da Marinha ou de azul da Aeronáutica pensam. É exatamente isso que eles pensam. Vamos ver o que falou Mourão ontem. Fez um discurso no Senado com isto. Suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito. Suposta ameaça, hein? Vamos lá. Preparem-se. Quem não assistiu, prepare-se. Justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários.
mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Aí, impressionante, efetivamente, vocês veem que ele... Duas observações sobre a fala dele, né? Ou três observações. A primeira, ele fala em suposta tentativa de golpe, como se não tivesse ocorrido. Segunda, ele diz que ele convoca os militares da ativa, ele é da reserva, a reagirem. E terceiro, ele diz, e a justiça militar? Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, esses oficiais generais, os coronéis, não podem ser julgados pela STF, só podem ser julgados pela justiça militar, né? Querendo manter esse espírito da casta, Ontem mesmo, o PSOL já entrou com uma representação no STF para a cassação do mandato de Mourão. O Pacheco não estava no Senado ontem, ele estava em Minas Gerais, lá acompanhando a programação de Lula. Era outra pessoa. Quando ele se refere senhor presidente, no discurso ele está se referindo ao senador que estava presidindo no momento, mas não era o Pacheco. Tem gente aqui que fala, se o Pacheco tivesse presidindo, tinha que ter dado voz de prisão a ele. Porque ele estava cometendo um crime, mais uma vez, a mesma coisa que aconteceu, e nós vamos falar sobre ele agora, com o Valdemar Costa Neto. A Constituição não protege aquele detentor de mandato parlamentar que, quando é flagrado cometendo um crime. Não comete, não protege. Deputado, senador, até presidente da República, que for pego em flagrante cometendo crime, pode ser preso. Não tem obstáculo constitucional à prisão. O que não pode ser preso é depois do flagrante. Ele podia ser preso ontem, ele estava cometendo um crime flagrante. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Por sinal, quem foi pego em flagrante, né, Rebeca? Isso aí. Ele sócio. O sócio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi preso nesta quinta-feira. Olha só, inicialmente o Costa Neto ele estava sob um mandato de busca e apreensão, não tinha mandato de prisão para ele. Só que chegando em casa, a Polícia Federal então encontrou uma arma que ele alegou estar no nome do filho dele, então ele acabou sendo preso por porte ilegal de arma, deve passar por audiência de custódia ainda na manhã dessa sexta-feira. Ele passou a noite em uma cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e a audiência de custódia, então, é nessa sexta-feira, e a Justiça vai avaliar se ele continua preso ou se vai responder por esse crime em liberdade. Além do porte ilegal de arma, então, o Costa Neto mantinha em casa uma pepita de ouro. Isso também viralizou, ficou super divulgado, né, nas redes sociais. Ontem vocês acompanharam. E a Polícia Federal identificou que essa pepita de ouro é proveniente de garimpo, né, de garimpo ilegal, né, porque a maioria dos garimpos aqui no Brasil são clandestinos. Então, há sim uma suposição, né, Mauro, que a polícia investiga agora para identificar a origem, de onde teria vindo essa pedra, mas a probabilidade é grande. E se constatado, então, que essa pedra é proveniente de garimpo ilegal, tanto a pena para o porte de arma como a pedra são inafiançáveis. E aí a gente vai precisar acompanhar esses desdobramentos. E, para terminar, a PF entendeu também que o Costa Neto usou o partido, usou o PL para financiar como um meio, como um canal para essa intentona golpista. Isso porque algumas reuniões que o Bolsonaro reunia e os seus conchavos, né, os seus parceiros, foram feitos em casas, em salas, em salões, pagos com o dinheiro do partido, que é um dinheiro de verba eleitoral, ou seja, um dinheiro do povo.
Então, a Polícia Federal também está investigando isso e diz que não há dúvida de que o o Valdemar Costa Neto foi, então, um dos fiadores, Mauro, desse golpe que a gente viu, né, tentando ser colocado em curso. Essa é a notícia, então, do Valdemar Costa Neto, que deve prestar depoimento já em audiência de custódia.